Igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, o culto desta tarde, princípio de noite, está sendo oferecido em ação de graças. Primeiro, pela nossa irmã Deise Ximenes. Hoje é aniversário de casamento e aniversário de nascimento. Ela me pediu que esse culto fosse oferecido em ação de graças. Está sendo oferecido. E também em ação de graças por aquilo que o Senhor já está fazendo por nós, em nós e através de nós. E eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Todos acharam? Amém? Eu queria convidá-los a lermos apenas a primeira parte do versículo. Versículo 20, primeira parte, diz assim: sem lenha, o fogo se apaga. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rogamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha falar de um modo vivo e claro ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é o último domingo do ano e nós estamos aqui também para agradecer por tudo que o Senhor fez no nosso meio durante todos os dias desse ano que finda. Como o pastor disse, foram muitas lutas, mas nós não contamos nenhuma derrota. Amém. Disse certo agora, quarta-feira eu disse errado, mas eu estou dizendo certo agora. Não contamos nenhuma derrota, porque o nosso Senhor, Ele é Deus. Porque o Senhor é aquele que nos conduz sempre em triunfo. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E eu creio nisso de todo o meu coração. Eu queria hoje encorajar a igreja, nesse findar de 2013, já olhando de forma perspectiva para o ano novo, a colocar mais lenha no braseiro de Deus, no altar dos nossos corações. É interessante porque nós estamos num momento onde há muitas expectativas para o novo ano. Para onde você se vira, para uma revista, para uma internet, para um jornal, são pessoas com metas, com alvos, e todas essas metas e todos esses alvos são voltados para o aqui e para o agora. É muito difícil você ver alguém olhando de forma perspectiva para o ano novo, mas com um desejo no coração de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente. O texto que nós lemos é só a primeira parte do versículo citado e traz um princípio, e é precisamente esse princípio que nós queremos utilizar para compreendermos aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar ao nosso coração nesse limiar do novo ano. Se colocarmos este versículo dentro do seu devido contexto, veremos que ele fala a respeito de não alimentarmos as fogueiras das contendas com as nossas murmurações e maledicências. A ausência de maldizentes faz cessar as contendas. Mas não é sobre isto que eu queria falar no dia de hoje. Eu quero falar da necessidade
de alimentarmos sim a fogueira de Deus, o fogo de Deus nos nossos corações, esse fogo que tem arrefecido, esse fogo que precisa ser alimentado, e muitas vezes, por conta de tantas coisas pelas quais nós passamos, nós deixamos que esse fogo venha arrefecer. Na verdade, o Senhor, Ele quer reacender essa fogueira em nós, em nossos corações, mas tem faltado combustível. Que a primeira grande resolução do novo ano seja acrescentar mais e mais lenha nessa fogueira que é o nosso coração, nesse altar, que ele possa crepitar com o fogo de Deus no nosso coração. Está faltando isso, está faltando esse combustível santo, e nós precisamos olhar para o novo ano, ou adentrar o novo ano, com a principal meta do novo ano para nós, que possa ser esta, em nome de Jesus. Para que o fogo subsista, é preciso ser alimentado por algum tipo de combustível. No caso do versículo lido, o combustível é a lenha. Assim, do mesmo jeito que sem lenha o fogo se apaga, havendo lenha, o fogo se tornará cada vez mais intenso. Então, é esse princípio que nós queremos usar nesta tarde, princípio de noite, que tanto é válido para os relacionamentos humanos, quanto para os relacionamentos com o Senhor nosso Deus. E é interessante que muitas vezes nós transportamos a mornidão dos nossos relacionamentos humanos para o nosso relacionamento espiritual. E é isso que eu queria que nós juntos pudéssemos analisar esse texto. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, eu gosto demais de crente novo, porque crente novo é como alguém que está apaixonado. E alguém apaixonado fala o tempo todo do objeto do seu amor, quer partilhar as coisas ditas, as coisas descobertas. Assim é o crente novo. Ele está cheio de gás, ele está cheio de energia espiritual, ele deseja compartilhar com as pessoas aquela grande descoberta que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a quem ele passa a servir. Então, queridos, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, nos tornamos renovados, alegres, cheios de vigor espiritual, dispostos a enfrentar qualquer desafio, seja ele qual for. E por causa desse combustível celestial, essa pessoa será capaz de vencer qualquer coisa. Ela encontra libertação em qualquer área. Não há cadeias que possam aprisionar alguém que está cheio do fogo de Deus no seu coração. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de não estou falando de barulho, não estou falando daquelas coisas que chamam retetel por aí, não estou falando disso. Eu estou falando de uma fogueira no coração, algo que aquece, algo que lhe deixa pleno, que lhe deixa cheio. Não estou falando de emocionalismo, estou falando de algo que lhe sustenta, algo que é capaz de fazer, de permitir que você atravesse desertos, que você passe vales de Baca, vales áridos, e que você faça desse vale árido um manancial. É disso que eu estou falando. Muitas vezes há muito grito, há muito emocionalismo, e esse emocionalismo, quando você sai da igreja, a coisa arrefece. Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo que está ali, que precisa ser alimentado sim, que precisa ser soprado sim, mas é algo que não pode deixar de existir, porque é algo que nos sustenta. Então este fogo também é chamado de Espírito Santo de Deus. Por isso nós ouvimos a exortação tão séria do apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses. Ele diz: não apagueis o Espírito. E aos que abandonaram esse ardor, o Senhor exorta em Apocalipse, dizendo:
lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então que nós possamos hoje, nessa noite, cada um de si mesmo, aí onde você está, que você possa assumir esse compromisso com o Senhor nosso Deus. Pai, eu quero sair daqui renovado, eu quero entrar no novo ano renovado, eu quero entrar no novo ano cheio do Espírito de Deus no meu coração, porque as lutas são grandes e se nós não tivermos esse combustível, nós vamos arrefecer na fé. Lamentavelmente, o fogo do Espírito tem se apagado no coração de muitos crentes, depois de muitos anos de caminhada e pelas mais diversas razões. Quando não alimentamos esse fogo com a lenha necessária, os ventos das dificuldades, das perdas, das tribulações, do ativismo, da sobrecarga das demandas da vida e da própria religiosidade mecânica, podem apagá-lo. Então é disso que eu quero falar, por isso que eu queria que você deixasse que o Espírito de Deus ministrasse de um modo vivo e especial ao seu coração nessa noite. Qual seria então o combustível ou os combustíveis santos capazes de reacender o fogo de Deus no coração do crente? Nós conseguimos listar pelo menos 5 combustíveis, 5 formas de lenha celestial para cada um de nós. Primeiro lugar, primeiro combustível é o combustível da adoração. Olha que coisa séria. Nós fomos chamados para ser adoradores. O Senhor é um Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E tem um cântico, me parece que é Sérgio Lopes, eu não sei agora, não se preocupe não que eu não vou cantar não, o pastor já ficou desesperado ali. Mas o que eu quero dizer é que esse cântico diz mais ou menos o seguinte: ó Israel, por que deixaste de adorar? Por que deixaste de adorar? O salmista, no Salmo 95, versículo 6, ele diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O nosso Senhor é o Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não uma adoração pré-fabricada em um lugar específico como no passado, mas que nós possamos reaprender a adorar e nos transformemos em um aleluia da cabeça aos pés. Que todos os nossos atos sejam atos de adoração. É desafio, é desafiador. Mas se esse fogo, se essa lenha existir, se essa lenha estiver lá dentro, se essa lenha estiver lá dentro e for soprada, esse fogo vai crepitar, essa fogueira vai ser reacesa e o nome do Senhor será glorificado. Amém. Me chama a atenção o fato de que todas as pessoas que se encontraram com Jesus, que receberam dele alguma coisa, eram adoradores. E de todas aquelas pessoas adoradoras, de todas aquelas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, tem uma delas que me chama a atenção de uma maneira muito especial. E vocês talvez fiquem pasmados com aquilo que eu vou dizer. É o endemoniado gadareno. Aquele homem, ele estava sendo dominado por uma legião de demônios. Mas quando aquele homem chega diante de Jesus, ninguém conseguiu expulsar aqueles demônios. E quando aquele homem avista Jesus, ele se prostra. Resultado, ele saiu liberto. Sem gritaria, sem escândalo, sem isso, sem aquilo, sem amarrar, sem fazer, sem acontecer. Simplesmente, com uma palavra, o Senhor libertou aquele homem. Glória a Deus.
aquelas pessoas todas que passaram por ali, tem uma outra mulher que me impressiona muito, que essa mulher não diz uma palavra, ela adora com lágrimas. A viúva de Naim. O Senhor olha, se compadece daquela mulher, devolve o seu filho, devolve a vida do seu filho. E assim, mortos foram ressuscitados, pessoas endemoniadas foram libertas, pessoas com deformidades foram curadas, mudos falaram, cegos viram, surdos ouviram, e foram muitos os milagres que aconteceram para aqueles que se prostraram diante do Senhor em adoração. Qual foi a última vez que nos prostramos diante do nosso Deus? Qual foi a última vez que nós nos trancamos nos nossos quartos e buscamos a presença do Senhor em adoração, naquele momento onde nós não pedimos nada, mas derramamos o nosso coração na presença dEle, choramos na presença dEle? Nós perdemos a capacidade de chorar, nós perdemos a capacidade de nos prostrar diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós estamos tão preocupados com os nossos ativismos eclesiásticos que nós nos esquecemos da principal lenha, do principal combustível que pode reacender o fogo espiritual em nosso coração, que é a lenha da adoração. Olha, queridos, o altar da adoração é o nosso coração. Nós precisamos entender que cada ato nosso precisa ser um ato de adoração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Da coisa mais simples, da coisa mais banal, aquela coisa mais difícil, mais sofisticada, precisa ser feito para a glória do nosso Deus. O cristão que deixa de adorar torna-se morno, sem ânimo, sem viço. Tem faltado esta lenha em nós, adoramos pouco. O segundo combustível é o combustível da oração. E o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Será que eu vou parar de trabalhar? Será que eu não vou fazer mais nada na vida e eu vou ficar de joelho em terra simplesmente orando? Será que é disso que o Senhor está falando? Claro que não. É sintonia com o trono da graça. É estar ali continuamente orando, partilhando com o seu Deus, também em adoração, aquelas suas lutas diárias. Chame o Senhor para o seu cotidiano. Diga: Senhor, vem cá, Jesus, olha para essa situação, eu não tenho como resolver isso, mas o Senhor pode, então eu já digo amém para aquilo que tu farás. E a gente tem insistido muito com isso aqui. Muitas vezes nós ficamos tão agoniados nas nossas lutas diárias, porque são tantas lutas. Mas eu digo a vocês, o Senhor está fazendo. Amém. Embora não entendamos os agires, embora não compreendamos as estratégias de Deus, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas Ele está agindo, o Senhor está fazendo. E se você tiver sensibilidade espiritual, se você fechar seus olhos ali em oração adoradora, você vai perceber que há um mover no céu, e quando há silêncio no céu, é um tempo de preparação da parte de Deus para grandes coisas. Então nós começamos o ano reacendendo essa lenha, reacendendo esse fogo com a lenha da oração, mas a gente, infelizmente, tem orado pouco. O desânimo, o medo, a dúvida e a ansiedade são perigosos extintores usados pelo adversário para apagar o fogo de Deus no coração do crente. Muitos crentes têm arrefecido em suas orações,
porque não sentem mais prazer em conversar com o Senhor. Aí a gente volta para a lei anterior. Se você deixou de adorar, você não sente prazer em orar. É assim. Infelizmente, queridos, orar é tudo. Outro dia alguém me mandou uma mensagem preocupada, essa irmã estava preocupada com as minhas dores. E dizia: pastora, não é possível, a senhora está com dor? Estou. Eu posso fazer alguma coisa além de orar? Eu digo: minha irmã, orar é tudo. Ora, irmã. Continua orando. Porque o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Muitos crentes têm deixado de adorar e, consequentemente, deixado de orar. Por meio de Jesus Cristo, entramos a qualquer momento na sala do trono do juiz do universo e ali pleiteamos as nossas causas. Amém. Tem faltado esta lenha. Oramos pouco. Nós fizemos um propósito de oração em cada lar, especialmente dos crentes dessa comunidade. Todas as segundas-feiras, de 20 às 21, nós estamos, cada um nos seus lares, orando juntos pelas famílias. Nunca foi tão necessário clamar pelas famílias, clamar pelas situações e pelos relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, misericórdia. Coisa tem sido muito séria, mas são poucos aqueles que estão verdadeiramente engajados nesse propósito. Naquele horário de oração de 20 às 21, tem novela. Vamos ver novela. Naquele horário tem isso, tem aquilo, tem alguém que telefona: olha, faz o propósito, diga: Deus, eu vou orar nesse horário, eu vou estar ali diante do Senhor, clamando pelo poder que é no sangue de Jesus, para que haja restauração na minha casa. Mas nós temos orado pouco. Terceiro combustível: a palavra de Deus. Leitura da palavra, meditação da palavra e o desafio da prática dessa palavra. Aí a gente recorre ao salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua adoração? Como está a sua oração? E como está a sua leitura da palavra? Muitas vezes nós nos viciamos em usar a palavra como se fosse um horóscopo gospel. Eu vou abrir para saber o que é que Deus tem para mim. Pá! Abriu a palavra. Era bom que quem tivesse essa prática encontrasse aquele texto que diz assim: foi Judas e enforcou-se. O negócio é sério. Para com isso. Procura, peça ao Espírito de Deus que lhe dê um livro. Espírito de Deus, me ajuda, me direciona para um livro da Bíblia para que eu possa ler. E naquele livro o Senhor vai falar com você. Leia, releia, medite, pratique. E cada vez que você encontrar uma promessa, você vai descobrir que antes da promessa tem como prerrogativa uma ordenança. Quer a promessa? Obedeça a ordenança. E você vai ver a glória de Deus descer. A palavra de Deus é nosso alimento. Sem ela não nos tornamos fracos, vulneráveis. Quanto tempo nós temos dedicado à leitura e meditação da palavra? A palavra de Deus é extremamente prática e baliza a vida do crente em todas as áreas. O cristão precisa conhecê-la e manuseá-la com destreza. A palavra viva do Senhor é o canal aberto e ininterrupto de Deus para conosco. Quando abrimos a Bíblia e começamos a ler, Deus já começa a falar. A palavra é geradora de fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Tem faltado esta lenha. Lemos pouco a palavra de Deus. Um dia um irmão chegou aqui e disse: pastora, eu vim para a senhora tirar uma palavra para mim. Eu digo: tirar de onde? Não, eu queria que a senhora abrisse. Você não tem Bíblia não, meu irmão? Hoje eu fui chamada de seu Lunga. A irmãzinha disse que hoje eu amanheci igual a seu Lunga. Ela está por ali, ela está passeando por ali. Mas tem hora que tem que ser seu Lunga. Eu vou fazer o quê? Eu digo: meu irmão, cadê a sua Bíblia? Você não está lendo a Bíblia não? Você está entendendo? Então Deus que fala comigo, fala com você. O Senhor é um Deus que se manifesta. O Senhor é um Deus que se compraz em se manifestar aos filhos dos homens. Então será que nós perdemos esse costume de ler a palavra de Deus? De tomar as ordenanças como grandes desafios de Deus para nós? Ordens de Deus precisam ser cumpridas. Diga: Senhor, está difícil obedecer isso aqui, mas no Senhor eu vou conseguir, para a glória e honra do teu nome. Nós temos o Espírito. No passado nós não conseguíamos obedecer porque nós não tínhamos o Espírito Santo, mas hoje nós temos. E é o Espírito que nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Quarto combustível é a comunhão. Olha, isso aqui é um negócio sério. Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem uma coisa que não dá para ser sozinho: é ser cristão sozinho, ser cristão autônomo. Há 3 colunas de sustentação da Igreja de Deus. Uma é a palavra, segundo, a oração, e terceira, a comunhão. Nós precisamos uns dos outros. E é nesse contexto de comunhão que as bênçãos são ordenadas, que exercitamos graça e misericórdia, amor e piedade uns para com os outros. Eu imagino que a igreja, depois do relacionamento conjugal, é o maior canteiro do Espírito Santo que existe. Porque ali é o lugar onde nós estamos sendo tratados de uma doença chamada pecado. A igreja não é um museu de santos, é um hospital de pecadores. E nós aqui somos tratados nesse hospital, vamos sendo tratados de uma doença chamada pecado. É preciso ter cuidado com os profetas autônomos, que não se sujeitam à autoridade e caçam as almas do Senhor. A profecia, ela deve ser manifesta como um dom de Deus na igreja para que haja julgamento. O apóstolo Paulo, ele nos instrui com relação a isso. O crente longe do corpo não cresce, torna-se atrofiado espiritualmente e acaba virando comida de lobo. Ovelha, distante do aprisco, vira sanduíche de lobo. Preste atenção, amados. Comunhão gera maturidade, é no corpo que os dons se manifestam e as bênçãos do Senhor são ordenadas. Um dos sintomas mais significativos da mornidão espiritual é o afastamento da comunhão. E tem faltado esta lenha, temos ido pouco à igreja do Senhor. Quinta e última lenha, quinto e último combustível, é o combustível do testemunho pessoal. Há pouco uma irmã me compartilhou de uma vizinha que se diz cristã, e essa vizinha foi extremamente rude com ela e passou a considerá-la como uma inimiga.
e passou a botar uns hinos muito altos, aqueles hinos de guerra, que o Senhor destrua os inimigos, o inimigo era a vizinha. Olha que coisa séria, meus amados. Testemunho é algo sério. Devemos ser incansáveis, como diz o apóstolo Paulo, como instrui o apóstolo Paulo. Ele diz que devemos ser incansáveis, não só como modelos do rebanho, como também no evangelismo. E todos nós somos chamados a ser modelos do rebanho. Hebreus 11:2 diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. O maior sermão que você pode pregar na sua vida é a sua vida. É a sua própria vida. Testemunhar com atitudes, com a própria vida, é o grande desafio que o Senhor requer de nós. Tem faltado esta lenha? Será que temos dado um bom testemunho? A palavra de hoje é uma palavra mais reflexiva, é uma palavra para cada um de nós, para mim, para o pastor Malta, para cada um dos amados que aqui estão hoje à noite, para aqueles que nos ouvem pela internet. Que o Senhor, Ele possa ministrá-la ao nosso coração. Naquilo que eu sou tremendamente deficiente, eu sei que sou, mas o Senhor é um Deus perfeito e que Ele vai à profundidade do nosso coração. O que o princípio trazido pelo texto, no início, nos leva a refletir. Em primeiro lugar, deixe que o Espírito de Deus sonde o seu coração. Como está a temperatura do fogo do Espírito Santo em seu interior? Será que não está faltando combustível nesse fogo? Segundo lugar, será que você pode identificar o tipo de lenha ou combustível que está faltando? Adoração, oração, leitura da palavra de Deus, comunhão, testemunho pessoal. Quem sabe a coisa está tão séria que está faltando tudo isso junto. É também tempo de faxina, é também tempo de revermos algumas posturas, algumas coisas que precisam ser tratadas em nós. Esse tratamento, ele é pessoal, ele é individual, ele é particular. E o Senhor quer fazer isso com cada um de nós. Terceiro lugar, disponha-se a abastecer esse fogo com a lenha que falta, ainda hoje. E uma grande transformação começará a acontecer. Quando o fogo de Deus está ardendo em nós, como deveria, recebemos poder do alto para colocar a vida em movimento. Avivando o coração indiferente, curando os casamentos e demais relacionamentos partidos, restaurando as finanças, salvando as nossas famílias, intervindo em nosso local de trabalho, resgatando vidas e libertando os cativos. E finalmente, essas práticas devem ser encaradas como privilégios e não como obrigação ou dever de casa. Não esqueça, sem lenha, sem combustível, o fogo se apaga. Eu queria convidar a igreja a fechar os olhos. Em nome de Jesus.